Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre as falanges, né, da Umbanda. Uma coisa também que é muito importante a gente ressaltar é sobre o ego, né? Esses dias eu tava no terreiro e por estar estudando essas coisas eu percebi que meu ego tava muito inflado, porque eu sabia de algumas coisas. E meu pai de santo, a gente tava conversando sobre os estudos e tal, sobre essa questão do sincretismo e tal. E aí teve uma hora que ele começou a dar uma aulinha. E eu, com meu ego inflado, achei que eu sabia de tudo e não sabia de bosta nenhuma, né? Então, vigiem um pouco sobre esse ego que vocês têm. Depois eu vou fazer um vídeo falando mais sobre esse ego do médium, o médium incorporação, o médium cambone. E o ego que a gente tem, né? Que todo mundo tem, mas às vezes eu acho que fica até demais. Então vamos lá para o que é falange, né? Antes da gente falar o que são as falanges, a gente precisa entender a diferença de orixá para entidade, né? Os orixás são seres extremamente ascensionados, assim. Na Umbanda, a gente não incorpora o orixá, a gente só recebe a emanação daquela energia. E os orixás, eles não falam. Eles falam, mas eles falam na nossa vida de outra maneira. Geralmente eles dão aqueles barulhos deles, tipo... sabe? Tipo... balança a cabeça. É muito difícil eles falarem, assim, sabe? Tipo, por exemplo, quando você vai incorporar a Yansan não fala, chega rodando assim. E pronto, rodou, fez a movimentação dela e foi embora. No Candomblé não, no Candomblé ela chega, dança e tal, e momentos que para, o pessoal amarrar lá os panos e tudo mais. E as entidades são seres, né, espíritos que já encarnaram na Terra, alguns não, mas a maioria já encarnou na Terra, já teve a nossa vida terrena, morreu e atuou como aprendiz no plano espiritual, né, e agora eles vêm incorporados em médiuns para poder passar o ensinamento, né. As entidades já falam, né, como o próprio nome já fala, a falange, né? Então eles se apresentam adiante de alguma falange, né? Que vem aí da Umbanda. A gente tem várias falanges. Quando a gente vai falar de uma linha só, a gente tem várias, né? Igual se a gente for falar de Preto Velho. Aí tem Pai Antônio, Pai Guiné, Vó Cambinda. E aí dentro dessas falanges vem outros espíritos que adeptam por esse nome e vêm utilizando o nome, né? Tipo, por exemplo, Pai Guiné das Almas, Pai Joaquim de Angola, Pai Joaquim, sei lá, Pai Guiné e por aí vai. Eles adaptam por esse nome, né, para poder se apresentar, porque é a maneira que dentro da Umbanda a gente aceita, né, vamos dizer assim. É a maneira que a gente entende. É como se eles estivessem traduzindo alguma coisa, a fala deles fossem traduzidas através da Umbanda. Mas isso não quer dizer que eles se apresentam somente na Umbanda, porque eu já vi muito preto velho que na Umbanda é preto velho e no kardecismo é um mentor espiritual com outro nome, mas que é o mesmo espírito que se apresenta de maneira diferente em espaços diferentes. A primeira falange assim que a gente conhece, né, é a falange do Pai Antônio e do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi incorporado pelo nosso querido Zélio. Ele acabou incorporando a primeira vez, né? Então, tipo assim, do que a gente tem assim firmado, as primeiras falanges que a gente conhece são essas, né? Que é a do Caboclo das Sete Encruzilhadas e do Pai Antônio, que foi incorporado pelo Zélio. E, assim, foi o que fundou a Umbanda, né? Que deu o nome de Umbanda, que a gente conhece até hoje como Umbanda. Okay? E dentro desse assunto, é muito importante a gente começar a entender algumas coisas que as pessoas muitas das vezes generalizam. Esses pequenos espíritos que trazem as suas mensagens, como eu disse, eles se adaptam a vários nomes. Então, cada um vai ter a sua história. Como a gente incorpora os nossos ancestrais, por exemplo, um Exu é um seu ancestral, né? O seu Exu é o seu ancestral. Então, se vocês for verem na diferença, o meu Exu pode ter o mesmo nome que de uma outra pessoa e ele não vai ter a mesma incorporação. A chegada dele é diferente, o jeito dele é diferente. Tem uns que são mais bravos, tem uns que já é mais engraçado, às vezes com o mesmo nome. Então, tudo isso vai fazer diferença porque cada um tem o seu, entendeu? Todos são os nossos familiares espirituais. Então, cada um vai vir de uma maneira. O povo generaliza muito. E dentro disso, gente, é muito importante a gente ver também as histórias que o povo traz, né? Tipo assim, a história de Zé. Zé Pilintra, ele veio lá da Encantaria. Então, tipo assim, em cada lugar que você for, você vai ouvir uma história diferente. Na Encantaria, eles têm a percepção de que, tipo assim, aquele espírito que antes era um ser encarnado simplesmente sumiu, né? Viveu um tempo na Terra, simplesmente sumiu e depois voltou como um espírito na religião da Encantaria, entendeu?
Conta-se que foi isso, mas tem outras que contam que Zé Pilintra morreu e tal, né? Quando ele foi pro Rio de Janeiro, se eu não me engano. E aí no Rio de Janeiro também ele já tem um outro culto diferente do que tem no Norte e no Nordeste. Então, assim, o povo cria muitas histórias. E uma das histórias mais famosas, que eu até mesmo tinha muita dúvida, era sobre Zé Pilintra e Maria Navalha, né? Que muita gente fala que Zé Pilintra era casado com Maria Navalha, tem gente que fala que Maria Navalha foi só um aprendiz, né? Uma aprendiz dele, que ela jogava cartas, e um dia ela tentou passar a perna nele, né? Igual ela passava em todo mundo, só que como ele já sabia muito, né? Ele acabou descobrindo e, tipo, ele pegou e começou a cuidar dela, né? E ensinar ela o segredo do baralho pra poder passar a perna em outras pessoas. E no final ele morre e ela fica sozinha, tipo, né? Só que quando a gente vai falar de falange, como eu disse, tudo muda, gente. Uma percepção que eu tenho da linhagem, né, a linha dos malandros, é que muitos vêm da Jurema Sagrada. Eu já vi muito malandro falar que, tipo, na Umbanda eles são, tipo, na Umbanda eu sou Zé Pretinho, mas na Jurema Sagrada eu tenho um outro nome. Então, na minha percepção, na Umbanda, muitos malandros vêm como mestres jeremeiros, né? Mas como na Umbanda a gente não tem a linha de mestres, né? Os mestres jeremeiros, eles vêm na Umbanda como malandros e malandras. E se a gente for ver dentro disso, existem vários malandros, existem várias navalhas e existem vários Zé Pilintras. Tem Zé Pilintra do Cais, Zé Pilintra das Almas, tem Maria Navalha do Cais, Maria Navalha das Almas, tem só Maria Navalha e só Zé Pilintra. E isso vai alterar na história deles, como eu disse pra vocês, cada pessoa vai ter uma história. E a gente pode ter, tipo, duas pessoas com as duas entidades e com histórias totalmente diferentes. Eu não sei falar pra vocês especificamente qual o nome, né, da Maria Navalha, que já casou com o Zé, mas lá no terreiro que eu fazia parte, o pai de santo tinha o Zé e a mãe pequena tinha a Maria Navalha, tá? Ele não era um nome assim específico, era Zé Pilintra e Maria Navalha. E na história que eles contaram pra gente é que a Maria Navalha deu 7 navalhadas na cara dele, matou ele com 7 navalhadas, porque ele traiu ela. Essa é a história, mas você pode ter um outro Zé Pilintra e uma outra Maria Navalha, só com esse nome, que, tipo, esse Zé só ensinou ela e eles tiveram uma história, tipo, de pai e filha, e simplesmente assim. Então, não quer dizer que só porque dentro dessas histórias, no seu terreiro você ouviu isso, que de todos, só porque o Zé, então, já que esse Zé aqui que eu conheço, ele casou com essa navalha, então todos é casado com a navalha. Não. Uma coisa que eu achava também, né? Porque muito Exu e Pombagira, quando eles estavam em terra, tipo, por exemplo, vamos supor que eu tenho um Exu, sei lá, Tranca-Rua com Mulambo, e em terra, quando eles viviam, né, no planeta Terra e tal, na vida terrena, eles eram casados, então, tipo, nessa meio que eles vão, tipo, ter essa questão de casados, né? Que espírito não é casado. Mas enfim, eu achava que Preto Velho também era assim. Então, tipo, né? Eu achava que Preto Velho e Preta Velha, eles eram tudo, tipo, na moral, sei lá. E não tem nada a ver. Tipo, tem uns que eles eram, como eu disse pra vocês, aprendizes. Então, tipo, a vovó Maria Conga que eu conheço, né? O pai José, que é um outro Preto Velho, que trabalha com a mesma pessoa, ele só ensinava essa menina, entendeu? E que era a Maria Conga, que já tem uma outra história, porque na história real da falange de Maria Conga, a Maria Conga, assim, a principal, que foi a primeira, né? Ela nem ficou na fazenda, ela fugiu e ela criou um quilombo. E, tipo, essa vovó Maria Conga, ela ficou no quilombo, ela ficou na fazenda até ela morrer. Então, tipo assim, o povo desmitifica muito. Tipo, escuta uma coisa e fica naquilo sempre e acha que é aquilo. E o povo, tipo assim, quem não aceitar, tá errado, não sabe de nada. É importante a gente entender que os primeiros que vieram, eles nunca vão incorporar mais, eles não vêm. Os que vêm são os representantes daquela falange, como eu disse pra vocês. Os falangeiros são os que falam, eles vêm, gente, como se fosse pela força da espiritualidade, entendeu? Então, tipo assim, eles vão vir com a força de um orixá, com a representação de orixá, por exemplo. Todo Preto Velho, né, eles vêm com a emanação de Omolu, de Nanã, Oxalá. E aí, eles têm a principal, como se fosse uma força representada deles. Então, por exemplo, tem Preto Velho que vem na força de Ogum com Omolu, de Omolu com Oxóssi, e por aí vai, entendeu? E, tipo, isso também altera muito na característica dele. Como eu falei, tipo, por exemplo, um pai Joaquim de Ogum,
não vai ter a mesma característica com um pai Joaquim, que é de Oxóssi, entendeu? Tudo isso vai fazer uma alteração. E a mesma coisa funciona para todas as linhas de trabalho, entendeu? Eu acho que a gente precisa ficar muito atento nisso, falando principalmente de ego, que é o que eu falei no início do vídeo. Então, tipo, se a gente acha que a gente sabe de alguma coisa, a gente não sabe de nada. A história, como eu disse pra vocês, que vocês conhecem, deixa ela como só para aquela entidade. Então, aquela entidade me contou aquela história e ponto final, acabou. Algumas linhas de trabalho, antes de surgirem, começaram a se apresentar em outras linhas de trabalho. Então, por exemplo, na Umbanda, malandro se apresentava muito na linha de esquerda, baiano, cigano também se apresentava muito na linha da esquerda, tanto que até hoje a gente tem uma confusão muito grande sobre qual a diferença de uma pombogira cigana para uma cigana. Por quê? Os ciganos, quando eles começaram a ser perseguidos, nessa época mesmo terrena, eles começaram a ser massacrados, né, mortos e tal, não só aqui no Brasil, mas também na Europa, quando eles iam para os campos de concentração. Essas pessoas, elas começaram a morrer, né, e a fazer a manifestação dentro desses espaços de Umbanda, entendeu? E aí eles começaram a se manifestar na linha da esquerda, porque não tinha a linha dos ciganos. Então eles começaram a se manifestar, tanto que a primeira cigana a se manifestar foi a cigana Esmeralda, depois foi a cigana Carmencita, e aí depois eles foram criando, né, a falange dos ciganos. Foi quando a cigana Esmeralda veio e ela manifestou, falando que ela era uma cigana, que ela não era uma pombagira. E é isso, gente. Tanto que até hoje, os trabalhos de cigano, eu acho os trabalhos de cigano um pouco parecidos, sabe? É muito diferente, mas os trejeitos deles, às vezes parece com um pouco de Exu, sabe? Não o jeito que ele chega e tal, mas o jeito deles, assim, pra mim, às vezes lembra um pouco, sabe? Até a energia que é trabalhada é um pouco quente, sabe? Não é aquela energia mais calma, é uma energia mais de movimentação mesmo, é mais, sei lá, um calor que dá na gente. E é isso, gente. Eu acho que não tem muito o que falar. Eu acho que eu queria trazer isso pra vocês, essa percepção, porque eu vejo muita gente comentando, às vezes, sobre essa questão, tipo, de falange, sabe? E das linhas de trabalho. Não quer dizer que só porque tipo, vamos supor, a gente começa a falar sobre as incorporações. Quer dizer que uma Maria Padilha que tá aqui e uma que tá lá no outro vídeo que eu vi e tem o mesmo nome, quer dizer que uma tá aqui, depois ela tem que estar lá, e quer dizer que ela é onipresente, onipotente. Não quer dizer isso. Como eu disse pra vocês, a minha entidade pode ter o mesmo nome que a outra, mas ela não é a mesma. A minha é uma e a da outra pessoa é a outra. Por quê? São os nossos ancestrais. A mesma coisa que tem, tipo, não tem vários nomes, igual meu nome é Leandro. Tem vários nomes de Leandro. Cada um é totalmente diferente do outro. Você pode conhecer os, tipo, 10 Leandros e todos são muito diferentes. Tem um Leandro que é gay, tem um Leandro que, sei lá, tipo, agora é trans, né? Agora não é mais Leandro. Tem um Leandro que é hétero, tem um Leandro que é hétero top. Então, tipo, cada um vai ter uma característica, entendeu? Não quer dizer que todo Leandro é, sei lá, vagabundo. Entendeu? Tipo, não tem como generalizar isso. E pode acontecer das duas energias estarem se apresentando no terreiro. Depende muito da doutrina. Tem doutrina que não permite que tenha, tipo, duas Maria Padilhas do cabaré. Tipo, vamos supor, se eu tenho e a minha irmã de santo tem uma entidade com o mesmo nome, tipo, hoje ela vai se manifestar em mim, depois em outra pessoa. Isso é muito dependendo do que vai acontecer no dia. Não sei como que funciona, porque eu nunca fiquei em terreiro assim, mas eu já ouvi falar que isso acontece. E depende muito de como que funciona também, porque pode ter um terreiro com, tipo, com o pai de santo tem Zé Pilintra e acontecer de todo mundo ter Zé Pilintra, e como eu falei pra vocês, né, aí ter Zé Pilintra das almas e, tipo, ser muito diferente e todo mundo tá com Zé Pilintra, entendeu? Não quer dizer que seja uma regra, tudo vai depender também do fundamento da casa, né? É claro que se todo mundo tiver também Maria Padilha, sei lá, do cabaré, eu acredito que todo mundo venha incorporar, né? Mas nunca vi isso acontecer, todo mundo tem a mesma energia, mas vamos pegar nesse raciocínio. Mas é isso, gente, só queria trazer pra vocês esse meu ponto de vista, né? Porque eu acho muito importante a gente também discutir sobre isso.
E comentem aqui, gente, se vocês já sabiam dessas histórias que eu já contei e das histórias que vocês conhecem sobre Zé Pilintra e Maria Navalha, que eu acho muito interessante as histórias que cada um traz, sabe? De qualquer entidade, eu acho muito legal as histórias que eles contam, principalmente quando é em sonho, né? Eu já tive sonho já, que eles mostram as histórias, eu acho muito legal, porque você tá ali, tipo, vendo e, tipo, é muito doido, assim, o jeito que a gente vê, sabe? E é isso, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado.